recebendo aqui no estúdio do Repórter MT o deputado federal Fábio Garcia, do PSB. Ele veio nos fazer uma visita e vamos aproveitar e conversar sobre alguns assuntos em torno da atuação dele na Câmara Federal e também alguns assuntos também que andam tornando corriqueiros aqui os bastidores políticos no estado de Mato Grosso. Deputado, tudo bem? Eu gostaria de começar falando sobre essa proposta de fusão ou essa discussão sobre a fusão entre os partidos, que é o seu PSB e o PPS. Em que pé está isso? Sei que o senhor tem conversado bastante lá no âmbito de Brasília. Como que está essa conversação? Primeiro, tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. O PSB efetivamente iniciou um processo formal de conversa, de fusão com o PPS. A executiva do partido aprovou na semana passada o início dessa discussão da fusão e ela será validada ou não no congresso que nós teremos em junho em Brasília, onde o PSB decidirá pela fusão ou não. Mas o caminho, acredito que o caminho seja a fusão entre esses dois partidos, aí surgindo um novo partido no Brasil que se chama PSB 40. Né? Esse é o nome que já foi discutido e houve um consenso em torno disso ou não? Esse nome foi pauta de uma das discussões entre os dois partidos, que foi prévia ao início desse processo formal de fusão, e já tem um consenso com relação ao nome do novo partido que surgirá, um partido que terá a quarta maior força política do Brasil, com quase 44 deputados federais, né? Só ficando atrás em termos de número de deputados federais do PT, do PMDB e do PSDB. Então, e um partido que sem dúvida nenhuma continuará representando algo diferente para o Brasil, uma força política alternativa, uma terceira via para o país, que é uma via que não está aderente completamente ao Partido dos Trabalhadores, uma via que também tem suas diferenças do Partido Socialista Democrata Brasileiro, que é o PSDB, então uma outra via do Brasil que representa uma nova força política do Brasil. Agora, para que se tenha efeito uma nova sigla, terá que ser aprovado, consolidado, né, até que atinja aí, que obedeça ao princípio da anuidade, senão não valeria, no caso, para 2016. Exatamente, para valer até para 2016, esse processo de fusão ele tem que estar totalmente finalizado até setembro deste ano. Então, por isso que o PSB marcou o congresso do partido para junho, para que se tenha tempo de fazer todos os trâmites necessários para finalizar o processo de fusão para o ano 2016. Deputado Fábio Garcia, agora em Mato Grosso há um encaminhamento para que o senhor presida o PSB, ainda na formatação do PSB. Havendo uma fusão, como é que ficaria essa questão de presidência? O senhor também presidiria o novo partido? O que está sendo discutido em Brasília, na executiva nacional, é que o PSB provavelmente manterá lá em Brasília a presidência do partido, né? Nós devemos seguir nos estados essa mesma direcionamento do que está sendo discutido na executiva nacional. Mas nós vamos certamente discutir isso com o partido que está vindo, com o PPS, com seus representantes, que tem grandes representantes. Nós temos um senador da República vindo para o partido, o Zé Medeiros, nós temos o Percival Muniz, que é prefeito de uma cidade importante do estado de Mato Grosso, e a política faz um diálogo, nós vamos dialogar e tentar achar aí um motivo comum, um consenso com relação à direção do novo partido, do PSB 40. Agora, com olhos graúdos nessa possibilidade de fusão, deputado, está, e declaradamente está, o governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi, inclusive já declarou que está acompanhando atentamente essa possibilidade de fusão, e havendo a fusão, ele teria legalidade, de acordo com as consultas internas que ele tem feito do ponto de vista jurídico, para ingressar na nova sigla. Vocês estão com essa crença, com essa expectativa do mesmo tamanho de tal governador? Nós, o PSB, fez um convite ao governador. Um convite quando o governador publicizou, na verdade, que ele estava estudando uma possível mudança de partido. Nós fizemos um convite a ele para que ele viesse ao PSB à época, porque entendemos que é um grande quadro político, porque entendemos que nossos projetos, os projetos do PSB e do PDT, do governador Pedro Táxi, eles caminharam juntos durante muito tempo no estado do Mato Grosso. Nós temos uma afinidade política com o governador, entendemos que o governador, assim como o PSB, representa uma nova força política do estado de Mato Grosso. Então entendemos que seria uma grande aquisição para o partido ter o governador Pedro Táxi junto conosco. Nós fizemos o convite. Se tiver a fusão, o convite está mantido.
E se o governador tiver essa oportunidade, nos der a honra de podermos ter ele no quadro desse partido, será para a gente um motivo de muito orgulho, ter uma honra, ter um governador que tem uma projeção nacional nos quadros do PSB. Ficaria insuportável esse partido, então. O prefeito da capital, Mauro Mendes, e governador do estado do Mato Grosso. Agora, eu preciso falar assim, sobre a questão da legalidade, que que eu mencionei agora há pouco. Se eu tenho essa convicção, vocês que estão aí nesse front da discussão, têm a convicção de que seria legal pelo fato de ser uma fusão? Nós temos um veto a ser pautado na Câmara Federal. A presidente vetou a possibilidade que, numa fusão entre dois partidos, abrisse uma janela para as mudanças de partido entre diferentes partidos que não estão sendo afetados pela fusão. Né? Abrisse uma janela para todos. Nós temos esse veto vai entrar em pauta na Câmara Federal. Se nós derrubarmos esse veto, é muito claro, aí é cristalino o direito que qualquer um terá de poder mudar de sigla com a fusão entre dois partidos. Agora, se não mudar, se a gente não conseguir derrubar esse veto na Câmara Federal, aí precisa de uma análise jurídica mais aprofundada, até porque os partidos que estão sendo afetados pela fusão, nesse momento, são o PPS e o PSB. Então esses partidos, sim, a esses partidos abrem-se janelas para que os seus mandatários possam mudar, né? Não é tão claro, cristalino assim, esse direito àqueles partidos que não estão sendo diretamente afetados pela fusão. Mas aí depende de uma análise jurídica mais aprofundada. Ainda falando de partido, enfim, o prefeito Mauro Mendes, ele que abriu mão aí da presidência do partido, passando para a vossa pessoa a presidência, como que está o trabalho do nome do Mauro Mendes no que se diz respeito à reeleição? E especialmente considerando aí a possibilidade da nova sigla, o Mauro que tem colocado aí nas ruas aí a sua proposta de colheita, né, que seriam os frutos daquilo que foi feito até agora de preparação para a colheita desses frutos. E como que é isso sendo visto do ponto de vista da reeleição de 2016? Primeiro, eu estou de acordo com o prefeito Mauro Mendes que eleição, a gente não pode sair de uma eleição e entrar em outra. Né? Nós temos os prazos para discutir as eleições. Um pouquinho só, falta só. Exatamente, mas a justiça dá o prazo que a gente começa a discutir a eleição de 2016. Lá na convenção. É lá o momento de discutir. Enquanto não tivermos eleição, é o momento de trabalhar. Então eu concordo, primeiro dizer que eu concordo com o prefeito Mauro que a gente não pode sair de uma eleição e entrar em outra. Vamos obedecer os prazos que a própria legislação diz quando a gente deve discutir a eleição. Mas óbvio que o prefeito Mauro Mendes, a reeleição do prefeito Mauro Mendes é o projeto principal do PSB para as eleições de 2016 aqui no estado do Mato Grosso. Tá. Falar em Mauro Mendes, o Fábio Garcia, o que tem feito por Cuiabá para ajudar o seu correligionário, o seu companheiro e tido como até seu padrinho político? O que o senhor tem feito lá em Brasília? Eu sei que tem uma emenda aí para a construção do ponto-socorro de Cuiabá, né? Enfim, eu não me restringiria só a Cuiabá, mas ao estado do Mato Grosso. O que o senhor tem, em passando assim, para a gente não delongar muito, feito para o estado de Mato Grosso? Durante a campanha eleitoral eu fiz um compromisso com os mato-grossenses, que no meu primeiro ano de campanha eu destinaria 100% das minhas emendas para a área da saúde pública do estado do Mato Grosso. E assim eu fiz. Destinei 100% das emendas que eu tive direito esse ano para a saúde pública do estado do Mato Grosso, sendo que 50% das minhas emendas eu destinei para a construção do novo hospital pronto-socorro localizado no município de Cuiabá, mas que certamente atenderá todo o estado do Mato Grosso. E os outros 50% são emendas que eu estou destinando à saúde pública no interior do estado do Mato Grosso. Mas fora... Exatamente, Baixada Cuiabana. Baixada Cuiabana e outros municípios do estado do Mato Grosso. Do interiorzão também. Exatamente. Mas fora a questão das emendas, nós temos, não só eu, mas a bancada federal do Mato Grosso, temos trabalhado para que a gente possa resolver algumas questões importantes e estratégicas para o estado como um todo. Por exemplo, a briga que a gente tem travado com relação à FEX, para que a gente possa receber a FEX do governo federal, a briga que a gente possa estar travando para que o governo libere os financiamentos e os convênios já firmados com o estado do Mato Grosso, em especial os convênios necessários para que a gente possa concretizar o MT integrado, fazer o programa de pontes de concreto em todo o estado do Mato Grosso, para que a gente
eu particularmente tenho trabalhado muito para o município de Cuiabá, para que a gente possa liberar os recursos da saúde pública em relação ao Hospital São Benedito, para que a gente possa conseguir recuperar o PAC Pavimentação de Cuiabá. Então, nós temos feito um trabalho árduo junto aos ministérios para garantir que aqueles recursos cheguem até Mato Grosso e sejam investidos e cheguem até o cidadão. Eu andei acompanhando, na última quinta-feira, o senhor esteve se posicionando em plenário na Câmara contra a medida provisória do ajuste fiscal da presidenta Dilma. Por que o senhor votou contra? E esse prazo que ficou determinado lá na proposta, esticando para 12 meses, como que o senhor avalia isso com respeito ao seguro-desemprego? Exatamente. A MP 665, que foi pautada e votada na Câmara, ela é uma MP que claramente tira um direito do trabalhador brasileiro. E tira um direito do trabalhador brasileiro no momento que o Brasil sinaliza por um grande processo de desemprego no Brasil pelo esfriamento da atividade econômica no Brasil. Então, acredito que, além de retirar um direito do trabalhador, o momento foi o mais inapropriado possível. É no momento que aquele trabalhador está mais precisando dessa segurança, que se ele for mandado embora, ele poderá contar com aquele seguro-desemprego, nós dificultamos o acesso ao trabalhador aos seus direitos. Então, nós fomos contra a medida provisória 665 por esse motivo. Então, o PSB, o senhor, votou contra a medida provisória. Mas gente também do PDT, que teoricamente, pelo menos no papel, da base de aliança da presidenta Dilma, também votou contra. E isso, inclusive, pelo que a gente andou já analisando, já lendo e se informando, está rendendo polêmica em torno do ministério que o PDT tem no governo Dilma. O senhor acha, voltando a falar de Pedro Taques, que ele que está descontente, isso seria mais uma motivação para o governador analisar no sentido de decidir seu futuro partidário? Ou seja, se o PDT resolver atender aquilo que tanto reclama o governador, que é sair da base, porque se você perdeu o ministério, se você está votando contra o presidente, você pode sair da base. Se o PDT sair da base, o governador não pode refluir da sua ideia de repente, migrar para um partido socialista, que é a fusão. Eu não estou no PDT, eu não sei... Mas está no front dessa fusão, por isso eu estou perguntando, a expectativa de alguém que espera pelo governador. Eu não sei com detalhe os pleitos que o governador tem no partido dele. O que a gente fez simplesmente é que se o governador decidir mudar do partido, nós gostaríamos muito que ele viesse para o PSB, mas eu não respondo pelo PDT e também não sei com profundidade as questões que envolvem o governador Pedro Taques e o seu partido. Deputado Fábio Garcia, eu preciso que o senhor me fale sobre, eu tenho anotado aqui também, que o senhor entrou com mandado de segurança em relação à energia, os índices que são cobrados, que o senhor pretende com essa ação reduzir. Isso é possível mesmo? E se é possível, de que forma o senhor defende essa redução? Primeiro, preciso esclarecer o seguinte: nós não podemos aceitar um aumento tão absurdo, gigantesco na energia elétrica no Brasil como aconteceu esse ano. De um ano para o outro, simplesmente, de repente, o Brasil tem um aumento de quase 40% na energia, por exemplo, dos mato-grossenses. Isso dói demais no bolso do cidadão, da dona de casa, do trabalhador, das empresas, tira a competitividade das empresas. Nós podemos aceitar isso simplesmente. Entendendo o que levou este problema de energia, que não foi a crise hídrica, foi na verdade uma decisão política do governo, uma mudança na decisão política do governo de não mais subsidiar a redução do tarifa de energia no Brasil, nós fomos atrás de poder mudar essa realidade. Na verdade, eu primeiro cumpri minha função como parlamentar, apresentei um projeto de lei que visa, na verdade, fazer duas coisas. Primeiro, que é diminuir o preço da energia no Brasil, reduzindo uma despesa gigantesca que foi criada no setor pelo governo federal, que chama Contra Desenvolvimento Energético. Uma despesa de 20 bilhões de reais que caiu de repente no colo do consumidor de energia no Brasil, porque o governo federal deixou de pagar essa despesa. Criou essa despesa em 2012, deixou de pagar ela em 2015 e essa despesa simplesmente caiu de 20 bilhões de reais para que o consumidor tenha que pagar de um ano para o outro. E segundo, é que essa despesa ela está sendo
imposta ao consumidor de energia elétrica no Brasil de forma não igualitária, não justa, não isonômica. Por exemplo, o consumidor do Mato Grosso paga 4,5 vezes a mais essa despesa do que o consumidor do Nordeste do Brasil. Isso fez com que, em fevereiro, nossa energia subisse 28% e a energia do Nordeste 5,5%. Quer dizer, o mato-grossense, ou aqueles que moram no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste do Brasil, inclusive no Acre, estão subsidiando energia de outras regiões. O cidadão de classe baixa do nosso estado está subsidiando energia de cidadão de classe alta de outra região do Brasil. Isso é inaceitável num país. Então, eu primeiro entrei com o projeto de lei para que a gente possa corrigir essas duas distorções. Primeiro, diminuir o tamanho dessa conta. Que o governo federal, que começou com uma política em 2012, quando anunciou a redução da tarifa de energia no Brasil em 18%, através de subsídio, que continue subsidiando de uma hora para outra, se nós podemos mudar as políticas no Brasil, e também que a gente trate os consumidores de energia de forma igualitária. Esta foi o projeto de lei que eu entrei. Discuti esse projeto de lei na Comissão de Minas e Energia, discuti esse projeto de lei com o ministro de Minas e Energia, discuti esse projeto de lei com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esgotadas as discussões, e sabendo que a cada mês que passa, o cidadão mato-grossense de tantos outros estados no Brasil está pagando uma conta injusta que não lhes cabe, porque ela não é isonômica, ela não é igualitária, eu ingressei com mandato de segurança. E que pé que está esse... Estou acompanhando, ele está tramitando na Justiça Federal. A Justiça Federal pediu que a Agência Nacional de Energia Elétrica se manifestasse no processo, ela se manifestou, nós entramos com um pedido de liminar, porque a cada mês que passa, a injustiça continua acontecendo e nós não vamos conseguir retroagir, então é importante que a Justiça se posicione o mais rápido possível. Nós estamos aguardando uma decisão liminar desse mandato de segurança. Bem, eu conversei aqui... Tivemos a satisfação de receber aqui no estúdio do Repórter MT o deputado federal do ainda PSB, Fábio Garcia. Deputado, mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria que o senhor falasse nessas considerações finais aí, de forma bem rápida, sobre o FEX, que o senhor mencionou lá atrás, mas que a perspectiva de essa mobilização da bancada federal lá em Brasília, de que, para que esses 400 milhões ou mais venham para o estado de Mato Grosso. Enfim, alguma coisa a mais a acrescentar nas suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer e cumprimentar a todos que nos assistem, dizer que é uma oportunidade importante a gente poder estar dialogando e explicando uma bandeira tão importante que eu estou levando a cabo, que é a bandeira pela redução do preço da energia elétrica no Brasil. Eu tenho 5 projetos de lei tratando da redução da energia elétrica e não abrirei mão desta bandeira. Não abrirei mão que o brasileiro pare de sofrer tanto com uma energia elétrica tão cara que dói no bolso de cada brasileiro. Mas sobre a FEX, nós temos brigado, nós temos dialogado para que a gente possa convencer o governo federal que pague a FEX ao estado de Mato Grosso. Nem um aluno vindo turno até agora? Não, nós tivemos uma reunião junto com o governador Pedro Taques, com o ministro-chefe da Casa Civil em Brasília, e ele deu sim uma sinalização positiva com relação à FEX de 2015. Estamos esperançosos que Mato Grosso receberá algo em torno de 400 milhões relativo à FEX. 2015. Isso. Bom, para isso, um abraço, obrigado, esteja sempre à vontade quando quiser voltar, especialmente com notícias boas, informações boas, não só da sua... do seu métier político, né, mas como também do grupo onde o senhor está compondo aí, especialmente na composição, na suposta ou provável fusão desses partidos aí. Novidades, conte conosco, tanto no Repórter MT como no Conexão Poder, a casa ou as casas estão sempre abertas. Muito obrigado, foi um prazer e eu também da mesma forma me coloco à disposição para que eu possa estar esclarecendo o trabalho, prestando conta à população mato-grossense do trabalho que a gente vem desenvolvendo em Brasília. Muito obrigado. Tá certo, esse foi o deputado federal Fábio Garcia, deputado do PSB.